Cá. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com Deus, com Jesus. Boa noite, Lozinha. Boa noite a todos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais um dia, agradecemos pela presença de todos os encarnados aqui, para participar do Evangelho, e os desencarnados. Agradecemos a presença desses irmãos que vêm nos trazer paz, nos intuir, trazendo também a harmonia para os nossos lares, a renovação de nossas energias. Obrigada, Senhor, por participar, por poder trazer o Evangelho para minha casa e para cada um que está participando também. Abençoe, Senhor, e intua também o Neidson para trazer uma mensagem de paz, de amor, porque precisamos mesmo, Senhor, de trazer essa mensagem da Boa Nova para nós, para as nossas vidas. Agradecemos por tudo e pedimos a permissão para dar início agora ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Lúcia, boa Vamos lá, né, noite, gente? Lúcia. Vamos lá, então é com você, viu, Neison? Boa noite. Fique à vontade. Então, hoje a Keila pediu para a gente falar sobre conflitos. E eu gostaria de fazer a seguinte observação, né? Como é um culto do Evangelho no Lar, como nós estamos baseados na doutrina espírita, que a gente considera o Consolador prometido e o Evangelho redivivo, a gente tem que, pelo menos durante os cultos, os trabalhos da casa espírita, das atividades como cristão, não vamos nos ater somente à questão espírita. É pensar como espíritos que estão momentaneamente no corpo físico. E não um corpo físico que tem um espírito. É o contrário, nós somos um espírito que está vivendo uma existência momentânea. Para a gente poder entender melhor essa questão dos conflitos, tá? Porque o que é conflito, né? Conflito ele é a falta de entendimento entre duas ou mais partes, duas ou mais pessoas, dois ou mais grupos, e geralmente o conflito ele leva às vezes ao enfrentamento, ao choque, retaliação, rebelião, até guerra. E então a gente tem que começar a pensar do ponto de vista moral dessa questão. No Espiritismo, os conflitos eles são muito tratados do ponto de vista dos conflitos existenciais. Aí eu queria saber de vocês, que vocês gostariam de falar mais sobre a questão dos conflitos existenciais ou de outro tipo de conflito, né? Mas caminhando para o lado do nosso culto, a gente tem que falar dos conflitos existenciais, porque na verdade, todos os problemas que nós temos, eles têm muito a ver com a gente mesmo. Não tem a ver com mais ninguém. E a gente vive conflito em todas as situações, né? A gente vê, boa noite, a gente vê conflito no trânsito, a gente vê conflito na escola, a gente vê conflito na casa espírita. A gente vê conflito na casa espírita. Então a gente tem que entender o seguinte, é repetitivo, mas é importante falar. Os males da nosso trabalho de melhoramento moral, de melhoramento íntimo. O orgulho e o egoísmo. Uma questão dos conflitos, principalmente o orgulho. A principal causa do conflito é que você não concorde com a pessoa, é geralmente você achar que está certo. É aí que está a questão. Quem é que diz quem está certo? Quem é que diz que está errado? Quem é que faz esse julgamento? Aí a gente volta lá naquelas questões de nós temos um guia, nós temos um modelo, nós temos um mestre Jesus e o seu evangelho. Então quem está mais certo?
Quem ama mais, porque nós estamos aqui para aprender a amar. E a gente não ama assim. E a gente tem um problema sério de criar expectativas a respeito de tudo. Eu crio expectativa a respeito da pessoa que eu amo, eu crio expectativas a respeito do meu governo, eu crio expectativas a respeito da minha promoção no trabalho. E muitas das vezes eu crio essa expectativa até quando eu faço orações, quando eu faço prece. Porque às vezes eu peço tanto como se eu tivesse Deus como um empregado. Deus, faz isso para mim, faz isso para mim, me dá paciência, faz isso. E não é por aí. Todas as vezes que a gente faz prece pedindo a assistência de Deus, de Jesus e dos bons amigos espirituais, o que eles vão nos fazer é nos intuir a fazer a coisa certa. Como se uma sala tivesse escura para a gente arrumar uma bagunça, e eles vão acender a luz para a gente enxergar essa bagunça, e a partir daí, através do nosso livre-arbítrio, eu vou ver como é que eu vou arrumar essa bagunça. Tá? Então, o grande problema dos conflitos são os enfrentamentos, né, que chegam até as vias de fato, né, violência e até guerras. O que acontece? O significado de intolerância, quem tem razão, né, como eu disse, é quem ama mais. A gente precisa tentar para os próprios atos. Vou fazer uma leitura aqui, deixa eu procurar, de uma passagem do Evangelho que Jesus nos advertiu. Achei, é João, capítulo 16, versículo 33. Né? Então, nós vamos estudar hoje, vamos falar hoje no nosso culto do lar sobre essa passagem. Jesus, o que ele disse? Ele nos advertiu, através desse versículo de João, o 33 do capítulo 16, que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, nós já falamos aqui sobre mundo de provas e expiações, processo de regeneração. Então, todos nós sabemos que aqui não é o lugar da felicidade verdadeira. Que a felicidade verdadeira não é desse mundo. Aqui é o local onde nós estamos, numa escola, num hospital, num hospício, num presídio, onde nós estamos ressocializando, estamos aprendendo, estamos nos curando. E para isso nós vamos passar por situações que vão gerar aflições. Só que essas aflições é uma opção nossa, através do nosso livre-arbítrio, entrar em brigas, em contendas, ou não. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um conflito simples. Na conflito simples, eu vou dar exemplo cortando a própria carne, na casa espírita. Você vai trabalhar num determinado trabalho, na obra da casa. E tem várias tarefas a serem realizadas. E a tarefa X tem um jeito de realizar que a fulana faz de um jeito, que o ciclano faz do outro e que o fulano faz de outro. E aí, a gente começa por nosso, nosso, nosso egoísmo, principalmente, nossa vaidade. Pô, mas aquele jeito não é o melhor jeito de fazer, por que não faz assim, assim, assim? Aí tem que pensar o seguinte, se não for prejudicar o final da ação, o objetivo, a atividade fim, por que não deixar fazer de outro jeito? Se o resultado vai ser o mesmo. No final das contas, a gente levar, vamos supor, a tarefa de fazer as quentinhas, né, as refeições que vai levar para os moradores de rua. Se no final a gente vai conseguir montar as quentinhas, as refeições, esse é o objetivo final. A gente tem que trabalhar com essa visão. Quando a gente trabalha com a visão micro e não macro, a gente tem a tendência de usar a nossa vaidade, o nosso orgulho. Tem uma história que dá para ilustrar isso para ficar mais fácil, que é assim. Estava tendo uma obra, né, e chegou uma pessoa e perguntou para um dos trabalhadores da obra: o que você está fazendo aí? Ah, eu estou virando a massa.
Beleza, valeu. Aí foi pro outro e perguntou: o que que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô subindo a parede aqui. Aí perguntou pro outro: ah, eu tô aqui passando os conduítes, vou fazer instalação elétrica. Por fim, chegou num servente pedreiro simplesinho e perguntou: o que que você tá fazendo aqui? Ah, nós estamos construindo uma igreja. O único que estava pensando macro. Eu não estava preocupado com a função do pedreiro, do eletricista, de ninguém. Ele estava pensando que ele fazia parte de um grupo que estava fazendo algo maior. Quando a gente pensa assim, a gente tem mais facilidade de não entrar em conflitos. Porque se alguém falar assim para mim, pô, Neide, não corta desse jeito não, que assim é ruim, que vai fazer assim, assim, assim. Não, beleza, tudo bem, vai sair no final. Vai sair no final. Se não for me atrapalhar muito, se eu não tiver um problema, eu não consigo porque minha mão dói, eu tenho artrite, eu tenho artrose, tudo bem. Eu posso falar algum motivo que eu não possa realizar aquela tarefa como a pessoa quer e continuar a tarefa de boa. Outra coisa que acontece, dando sempre exemplo de caso de espírita, de conflitos, como que começa? Uma pessoa pega e faz o café. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas seu café está muito doce. Nossa, mas seu café está muito forte. Tem gente que melindra, infelizmente. Às vezes você acha assim, eu tenho intimidade com essa pessoa, eu vou falar. Mas pensa assim, cara, legal que você fez café. Tenta falar uma coisa bacana. Se você não quiser, não precisa mentir, lógico, não precisa puxar saco, nem nada. Se você não gostou, você fala alguma coisa positiva, porque a pessoa teve a intenção de fazer uma coisa legal. A pessoa fez um bolo e trouxe, né? Poxa, às vezes ninguém fala nada. Ah, coloca ali pra gente lanchar. Pô, fala assim, pô, que legal, você fez um bolo, pô, esse bolo é bom, não custa nada, porque nessas questões do conflito, como a gente comentou anteriormente, quem que erra? Quem ama mais. Eu não estou dizendo assim que ama como Jesus consegue amar, como nós, espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, conseguimos amar. Nessa questão de conflito também tem uma questão do livro dos Espíritos, né, que é até uma recomendação de Santo Agostinho, que é o seguinte: fazer aquela final do dia passar o que aconteceu durante o dia todo, desde a hora que eu acordei, o que eu fiz para eu poder melhorar. E pensar que sempre que eu faço alguma coisa, eu tenho que fazer isso do modo macro, para que eu não consiga, não entre em pequenas contendas. O mundo íntimo nosso, por isso que fala que conflito existencial são os maiores. E a gente tem que observar a gente. E geralmente, quando a gente observa a gente descobre que muito do que nos incomoda do outro, a gente tem muito disso. Então a gente está incomodado com a gente mesmo, na verdade. Um exemplo clássico de micromundo, onde você consegue, acontece muitas vezes, você está dentro do seu carro dirigindo no trânsito, você está no seu mundo ali, naquela egrégorazinha do automóvel. E qualquer movimento no trânsito pode te irritar, e você, em pensamento, fala, pô, que cara babaca, que molenga, que não sei o quê, ou porque fechou, porque andou devagar, porque não fez isso. Aí você tem que parar e pensar assim, caramba, eu tô querendo que as coisas corram do jeito que eu quero. E isso aqui é um trânsito, ou seja, é um monte de gente. Cada um vai agir de um jeito, porque ninguém é igual, tem que ter paciência. Óbvio que existem regras, existem os regulamentos de trânsito, as leis que não são somente as naturais, mas são as leis civis dos homens, para que não aconteça a desordem. As coisas têm que ter ordem, a gente não pode deixar que aconteça o caos. Mas cada um com parcela de paciência faz com que o trânsito ande um pouco melhor. Vou dar um exemplo. Estou dando um exemplo do trânsito só para ilustrar. No local onde que afunila, se cada um deixar um passar, o trânsito flui mais rápido. Mas o que acontece? Ninguém deixa o outro passar. E atrás desse que ninguém deixa passar, vai formando uma fila enorme. Agora imagina, fica parado. Agora imagina se cada um deixasse um passar. Vai você, vai você, vai você. Isso deveria ser automático, né? Seria o ideal, mas não acontece, porque a gente é tão egoísta. Olha aí de novo, egoísmo e orgulho, porque a gente está pensando só na gente.
Então a gente não dá vez, às vezes, não para no sinal, numa faixa de trânsito, não faz uma gentileza no trânsito. Quando a gente faz isso, se preocupa em fazer isso, a gente tem muito mais facilidade de evitar os conflitos. Ou melhor, de gerenciar os conflitos que vão existir, porque, como disse Jesus, nesse mundo tereis aflições, haverão conflitos. E esses conflitos são fruto da nossa semeadura em algum momento, em outras existências ou nessa mesmo. Então, por isso que a gente precisa ter essa questão principalmente do orgulho. Vou fazer a leitura de outro texto aqui, e tem um livro que fala só sobre conflito, muito bom na série da Joana de Ângeles, que é Fugas Psicológicas. Que fala assim, sobre outro ponto relevante que diz, deixa eu ler aqui, diz respeito à cultura da permissividade que vige no mundo, pois muitas pessoas que são portadoras de conflitos existenciais, que é o real problema, preferem viver às custas de medicamentos sem se preocuparem com a erradicação da causa. Conflito existencial significa que está em mim, e eu tenho que tentar, para saber qual é o problema e resolvê-lo, descobrir qual é o problema. E não só a gente chama de camuflar o problema, ou de mascarar o problema com medicações. Porque quem não se preocupa com a erradicação da causa, que estão nelas mesmas e estão em nós mesmos, acusando a Deus, a sociedade e o próximo como responsáveis pela sua infelicidade. Egoísmo, mais uma vez, junto com orgulho. Quando a gente atribui a todo mundo, menos a gente mesmo, o problema que a gente tem, a gente já começa errado. Porque geralmente o problema que a gente tem é causado por nós mesmos. Imagine, pessoal, a gente falamos outra ocasião de espíritos que você talvez não continue no nosso orbe terrestre e irão para mundos primitivos, auxiliarem os outros espíritos que estão começando na caminhada. E aí a gente chega lá e a gente viveu a vida inteira aqui, 2, 3 encarnações tomando remédio. Tem gente que não dorme sem tomar remédio. Tem gente que não dorme sem ansiolítico. Tem gente que dependente mesmo. Isso prova que a gente tem conflito existencial grave e que é muito mais fácil tomar um remédio e nem querer saber qual é a causa do que está causando aquele problema. Que quando passar o efeito da medicação, vai voltar o problema. E a gente vai criando uma coisa que a gente chama em fisiologia de resistência à medicação, que cada vez vai precisar de doses maiores. E geralmente essas medicações, elas causam dependência e precisa inclusive de um desmame para a gente sair delas. Quando a gente tem que tentar entender que todo problema tem a causa e origem no espírito, ou seja, interior, moralmente. E esse livro eu recomendo, tá muito bom, da Joana de Ângeles, fala muito sobre isso. O espiritismo, ele ensina que a vida, ela prossegue além do túmulo e veio antes. Então todos os conflitos, eles serão superados. Eles prosseguirão ou não serão superados, dependendo da nossa atitude em relação a eles. Mas geralmente no mundo de provas e expiações, eles não serão superados se a gente usar nosso livre-arbítrio de maneira errada. O meu grande sonho, propósito é ser, pelo menos, eu sei que é muito difícil isso, ser um espírito que a gente chama de quê? Esqueci o nome que se dá quando você consegue cumprir sua programação encarnatória direitinho. Completista. Eu completei minha... Se eu conseguir isso, está maravilhoso, porque aí vem outros males, outros problemas que eu teria para resolver comigo mesmo. Difícil é eu ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa. Estendendo isso do mundo micro para o macro, né, conflitos que levam a guerras. Vamos dar um exemplo aqui do Oriente Médio, né, tem conflito. Nós estamos vivendo isso. Nos finais dos tempos, como fala na obra da Gênesis, na terceira parte do Gênesis, fala que nós estamos vivendo os sinais dos tempos e que haverão
hecatombes, que haverão catástrofes, mas isso não é do ponto de vista físico, vai ser mais do ponto de vista moral. Físico, se for uma doença, se for que nem tivemos a Covid, tá? Não vai ter nenhum cometa caindo, não vai ter nada disso. Por exemplo, essas ideologias malucas aí, principalmente aquelas que pregam o ateísmo e levam com que o ser humano viva uma vida hedonista, praticamente. A gente vê isso nas redes sociais o tempo todo. O que é hedonismo, gente? Hedonismo é viver pelo prazer, é acreditar que não existe vida após a morte, então tem que aproveitar ao máximo que eu estou aqui. Porque eu não tenho certeza se vai ter vida após a morte, então eu quero aproveitar. E isso faz com que eu pense o quê? Que a maioria pense o quê? Vou viver minha vida eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar alguma coisinha para mim. Faz com que todo mundo tenha tendências egoístas, esse tipo de pensamento. A ciência moderna, algumas ideologias, quiseram matar a religião. E até não é um problema matar a religião, o problema é matar a espiritualidade. O problema é querer matar Deus. Esse que é o problema. Então, vamos lá, Oriente Médio, está lá. Oriente Médio não, faixa de Gaza, né? O problema de Israel, né? E o problema do que chamam de palestinos, né? Da Palestina. Que na verdade nem existe, mas é outra questão. A Palestina foi o nome que os romanos deram para aquela região, na época que eles conquistaram, até para humilhar. É tipo pegar e eu conquisto o campo do Corinthians, né? Lá a arena, e eu boto o nome de Allianz Parque, só para sacanear os corintianos. É mais ou menos isso que os romanos fizeram. E aí ficou. Mas é criada uma cultura do ódio tão grande ali, e do olho por olho, dente por dente, que a espiritualidade maior, que a província Bedina faz? Ó, você encarnou agora como judeu, na próxima você vai vir como palestino para você ver o outro lado da moeda. E vice-versa. E eles ficam trocando disso e não sai disso. Porque ninguém dá o primeiro passo para ser razoável. Está melhorando? Pra caramba. Nem todos os países árabes e muçulmanos estão apoiando essas causas, mas os... Israel é um Estado, tá? Não é uma religião. Lá existem várias religiões, o cristianismo, inclusive o islamismo. Mas dentro do mundo judaico, que é a religião judaica, eles já acreditam na vinda do Messias, porque o judaísmo ortodoxo ele ainda está esperando o Messias. E tem o judaísmo messiânico que já acredita e vê Jesus como o Messias. Então vê que as coisas estão melhorando, tá? De um lado para o outro. E é isso que eu estou falando. A gente, quando não vê as coisas do ponto de vista espiritual, muito materialmente, isso é meu, isso eu tenho direito, eu tenho razão, eu estou do lado certo. Cara, quem está do lado certo, quem pode dizer que está do lado certo? Quando a gente tem dúvida, a gente consulta o Evangelho. A gente pensa assim, será que Jesus ia dizer se me visse fazendo o que eu estou fazendo? Será que Jesus faria nesse momento aqui? É bom fazer esses pensamentos assim, parece bobeira, mas você acaba sendo levado ao Evangelho e pensando em alguma coisa para fazer isso. Então, gente, resumindo aqui e terminando aqui para não estender demais, e a gente poder conversar, cada um falar o que quiser, e a gente conversar, trocar ideia, a questão dos conflitos na visão espírita, na visão cristã, com a questão do mundo espiritual, que é o verdadeiro. O que é legal do espiritismo? Por que é assim, um privilégio grande? O espiritismo ele deveria ser visto pelo mundo todo, e esse foi o objetivo de Allan Kardec, não como uma religião. Ele não é uma religião, é uma doutrina, baseada numa tríade, que é ciência, religião e filosofia. O espiritismo ele deveria ser utilizado por todas as religiões como uma ferramenta para entender melhor as coisas. Porque ele é baseado não só em ciência, mas baseado também nas mensagens que os espíritos trazem para a gente, de como que é que acontece do lado de lá. E a gente tem a tendência de ficar muito apegado ao fenômeno. O espírita, principalmente. A maioria dos espíritas são muito apegados ao fenômeno.
só vão no centro no dia de psicografia, só vão no centro para tomar passe, fazer tratamento espiritual. E a vida do espírita, ela é no dia a dia, e não é só no centro. Não é uma religião dogmática que você tem que seguir rituais. Não precisa disso. Não tem não tem uma imagem de um sacerdote, alguém que manda. Não, isso é criado por nós. E erradamente. Então a gente tem que pensar o seguinte: tem que viver o espiritismo toda hora. Como? Vigiando nosso pensamento, tentando fazer a nossa reforma íntima. É fácil? Claro que não. Mas eu posso garantir que é muito mais fácil do que já foi antes, se você estiver tentando um pouquinho cada dia. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais. Quando a gente não é cabeça dura, a gente aprende. Porque também os mais velhos, outra coisa do conflito, de algumas culturas tem muito isso. Que o mais velho tem sempre razão. Gente, às vezes nasceu um espírito ontem, que é muito mais velho, muito mais vivido, tem muita mais experiência do que esse espírito velho hoje. É um velho que só faz besteira e quer ter razão. Não é, às vezes, um adolescente que moralmente ele é 1000 vezes mais evoluído que aquele velho. Então a gente tem que se colocar numa situação de espíritos. A gente não tem idade, a nossa idade é aquela que a gente tem de todas as existências. Provavelmente não. Os espíritos que estão reencarnando a partir de agora são espíritos muito mais evoluídos que nós. Ou seja, eles provavelmente são mais velhos, eles tiveram mais experiências. Com certeza evoluíram mais do que a gente. Ou mais rápido, ou tiveram mais existências e mais oportunidade de aprender e melhorar. E é isso que nós temos que buscar para evitar os conflitos. E do ponto de vista existencial, que é o que o Espiritismo recomenda a gente procurar, é a gente fazer reforma íntima e buscar a causa do nosso problema. Entender por que eu sou assim, por que eu sou assado. Faz uma reflexão, vê você, se coloca no lugar de alguém que está vendo você fazer o que você faz. Faça uma reflexão nesse sentido. E tente ser imparcial. Não, realmente eu agi mal. Eu esses dias agi mal pra caramba. Esse dia eu dei o dedo pro cara no trânsito, porque, pô, na hora eu fiquei chateado pra caramba. E eu na mesma hora eu falei, putz, agora já era. Desculpa, me arrependi, mas aconteceu. E no trânsito é um dos lugares que eu mais uso para treinar a paciência. Não tem lugar melhor para você treinar a paciência do que o trânsito. E tudo bem, porque é assim mesmo, todo mundo é diferente, cada um do seu jeito. Na verdade, eu respondi também, né? O cara chegou e eu evitei erradamente. Então, Joana de Ângeles, ela inclusive fala, gente, busque os psicólogos, busque ajuda profissional se você não consegue, porque o espiritismo ele não nega que você busque remedicação, não, tá? Ele não nega que você busque auxílio do profissional, mas que não baseie só nisso. Por exemplo, por que serve o medicamento? Para te tirar de uma emergência, principalmente naquela situação que você está muito grave, a ponto de acontecer qualquer coisa pior. Beleza, saiu daquela situação, vamos tentar melhor, ver o que causou, para ver se a gente consegue resolver sem continuar a ficar dependendo de medicações. Ainda bem que eu lembrei de falar isso, tá? A gente não está negando aqui o uso da medicina, porque, como eu acabei de dizer, é tudo junto, espiritismo, ciência, filosofia e religião. E Kardec, inclusive, diz o seguinte, na codificação, se você tiver alguma dúvida entre o espiritismo e a ciência, fica com a ciência. Porque no momento certo, a própria ciência vai dar o braço a torcer e mostrar o que nós estamos falando. E isso está acontecendo o tempo todo. Tá? Outro versículo que eu anotei aqui para a gente falar é o nosso grande médico, né, agora falando de medicina, né, que a gente não pode deixar de utilizar nas emergências, nos casos que precisa, mas não ficar dependendo totalmente disso, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Busquemos também o médico Jesus que nos disse, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Meu peso é leve, meu jugo é suave, né? Aí, é como a gente falou anteriormente, não é para falar assim, Jesus carrega esse peso aqui para mim, não. Jesus me dá força, me dá um ombro forte, me ensina uma técnica aí para eu poder conseguir contornar esse problema, me dá uma luz. Esse negócio de dar uma luz é ótimo, é luz mesmo, é iluminar a sua mente para você, me dá uma luz
entendeu? Ele vai fazer isso, ele vai te aliviar. Ele não vai carregar o peso para você, ele não vai resolver os seus problemas para você. Você que vai resolver a partir do Evangelho. Toda vez que você pedir, ele vai te inspirar. Aí você vai abrir o livro numa página, todo mundo já viu falar nisso? Abra a Bíblia numa página, os evangelhos fazem muito isso. A espiritualidade está por ali, está em todo lugar. Ele fez uma prece, pediu, abriu o evangelho e saiu uma mensagem, veio para mim, veio mesmo. É a luz, tá? É a farmácia do evangelho, onde a gente encontra as medicações para a alma. E a medicação para a alma são gratidão. Gente, parar de reclamar. Reclamar é ruim demais. Traz uma energia ruim. Vamos fazer exercício para de reclamar. Paciência. Paciência, tem que ter. Fé. Acreditar, pô. Humildade. Humildade faz com que a gente não seja orgulhoso. Perdão. É difícil? É difícil. Mas tem que perdoar. Compaixão. Tudo isso nos auxiliará. Tudo isso está na farmácia do Evangelho. Tá? E para encerrar, mais uma de Lucas aqui, mais um versículo 17, 20 a 21, que ele fala o seguinte: o nosso inferno íntimo, né, infelicidade ou alegria de viver no inferno íntimo, mas não esquecendo de que o reino de Deus está dentro de nós. Como é que a gente chama o reino de Deus que está dentro de nós? Consciência. Todos nós nascemos, fomos criados, né? Simples e ignorantes, mas com a centelha divina. Todos nós temos a consciência de que nós estamos fazendo certo ou errado. A gente sabe disso. A gente consulta a nossa consciência, é a oportunidade para a gente ver e fazer essa reflexão: eu estou fazendo certo? Para eu não ter que entrar em conflitos. E nos conflitos sempre buscar a conciliação, a paz, baseada no amor, que a gente precisa aprender a viver em verbo, em ação, através da fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, e através da caridade, que é o amor em ação. E aí, agora com vocês, falem, fiquem à vontade para conversar, gemuras, cramuras. Eu vou fechar o microfone aqui, vocês façam as perguntas ou comentem, ou colaborem, por favor, participem. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha, tá? Todo mundo de uma vez aí, ó, Neidson. A Betânia, olha lá a Betânia, estava com A um Betânia sorrisinho, fala aí, levantou. Betânia. Pode falar, Betânia. Ai, Inês, é porque você vai falando aí, né? E a carapuça vai servindo na cabeça da gente, né? E por mais que a gente tenha essa consciência, porque todo mundo sabe o que, que tem que fazer e o que, que não tem que fazer, né? Só que a gente, não sei se é por medo ou se é por covardia mesmo, a gente não faz. Você falando aí questão do medicamento, né? É, eu agora, por esses dias, estou nessa, sabe? É medicamento para dormir, é medicamento para isso, é medicamento para aquilo. E sabendo que eu tenho que buscar a causa e não quero buscar a causa, entendeu? Aí vai para terapia, ela fica lá puxando, né, o fio da meada, da onde foi que aconteceu isso, da onde foi que aconteceu isso. Ou seja, tá, todo mundo sabe o que que tem que fazer, né? Até os outros vêm e tentam abrir o nosso olho e sabe o que que a gente tem que fazer, só que a gente não faz, né? Então, assim, não sei se é apego, né? Porque a gente acaba que fica alimentando, né? Porque para a gente é muito cômodo, né? Ficar no cantinho da gente e não enfrentar a realidade, né? Então a gente pega e acaba que alimenta, porque aqui a gente está quietinho, né? Aqui a gente está no conforto, e a gente sabe que para fazer a tal da reforma íntima, o conforto não é não é o certo, né? É isso É aí. exatamente isso. Por que que a gente busca medicamento? Não é só medicamento, não. Na rede social, aceitação, likes, não sei o quê. Porque a gente recebe. Por que que é difícil também? Por que que a medicação é mais fácil? Porque viver na rede social é mais fácil? Porque a gente quer uma dose de dopamina instantânea, naquela hora.
Aquilo ali deixa a gente feliz naquele momento. É muito mais cômodo, não dá trabalho, como você acabou de falar. Eu sei que o caminho para resolver um problema não vai ser fácil, vai ser duro. Mas eu quero, desculpa, eu quero mais fácil. Vou tomar um remédio aqui. Ou então vou lá olhar uma pornografia, ou então vou olhar, vou dançar, vou tomar uma cerveja, vou fumar um negócio aqui, um cigarrinho de um braço de Judas para ficar doidão e passar todo. As pessoas fogem por esses lados, porque aqueles hormônios, a serotonina, a dopamina principalmente, te dá imediatamente a sensação de alívio. E você quer resolver logo. Você não quer ter trabalho. Aí é que está o nosso trabalho, nossa tarefa. Bota na cabeça que não é fácil. Não é fácil. O mundo é de provas e expiações. O que Jesus falou? Vós tereis aflições. Então vamos ter, gente. Vai ter que passar. Ele disse o quê? Não ficará nem o ceitil sem ser pago. Em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Continua. A gente pode até comparar com a reforma da casa, né? A gente, quando vai fazer a reforma da casa, tá aquela bagunça, é tanta sujeira e tal, mas na hora que passa, a gente vê, né, o quanto é bom, né? Então, assim, a aflição a gente tem que passar por ela, sim, a gente sabe que tem que passar, né? O problema é encarar ela, né? E a gente que está aqui, todas as terças-feiras, até mesmo frequentando o centro, estudando, a gente tem uma responsabilidade maior, né? Porque a gente está aqui e está escutando isso, né? Mas assim, mas também que bom que a gente está aqui e está escutando também, porque já é um caminho também, né? Opa, pelo menos eu tô ali, tô escutando. Se eu fizer pelo menos uma coisa das 1000 que eu escutei, já é alguma coisa, né? Eu sempre falo que não é que o espírito é melhor que o outro. Como eu falei, o espiritismo é uma ferramenta. Todo mundo que busca está fazendo isso, lógico que está melhorando. Lógico que está tendo um esforço, porque você deixou de ter um lazer, tá no seu sofá, tá jantando, sei lá, tá com a tua família para fazer isso aqui. Então, já é um esforço que muita gente não tem coragem de fazer. Tá chovendo pra caramba, não vou no centro. Não sei o quê. Aí você vai na chuva, tá se esforçando. Então, quando eu falei que dificilmente, em outras reuniões que nós tivemos, que dificilmente nós espíritas que praticamos, que buscamos, que estudamos, fazemos o culto do lar, dificilmente o espírita ele vai ser degradado do planeta Terra. Ele vai continuar. Porque ele tem uma base para poder ensinar. A missão dele vai ser multiplicar isso, ou dentro da família, ou dentro de uma igreja, dentro de outra religião, de outro país, de outro lugar. Porque você está buscando uma coisa que quase ninguém busca. A gente se culpa muito. Nossa, eu sei que eu tenho que fazer, mas você está fazendo já alguma coisa. Também não vamos se achar que a gente é ruim, não, né? Pelo contrário. Nós estamos no provas e expiações. Dentro do mundo das provas e expiações, nós estamos se esforçando. E se for mínimo esforço, ótimo. Tem antes dessa passagem que eu vi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma ótima, que fala, é uma pergunta, fala assim, o que caracteriza o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça. Ele não fala, é o bom, é o excelente, é o maravilhoso, não, aquele que se esforça. E o esforço, se o cara tiver moral baixa, vai estar crescendo. E o esforço, se eu tiver moral alta, está crescendo. É igual para todo mundo. Ele não bota um melhor ou um pior. Ele está dizendo assim: o bom espírita, o verdadeiro espírito é aquele que está se esforçando. Eu estou me esforçando, então tá bom. Estou me esforçando e estou vendo mudança. Tem que estar vendo a mudança também, né? E isso aí acontece. Então, a gente está indo no caminho certo. É muito confortável ficar numa zona de conforto, né? E às vezes pedir a mudança, né, Neison? E querer mudança, né? Nada nesse mundo de provas e expiações, inclusive do ponto de vista material, cresce na zona de conforto. Não. Nós temos discussões aí recentes sobre como a nossa geração criou maus filhos, porque deixou demais na zona de conforto e estragou os filhos. Teve aquele episódio do avião,
virou aquela polêmica toda, porque todo mundo percebe, na verdade, que a gente comete um mal muito grande quando a gente quer manter uma situação na zona de conforto. Exato. Porque quando você não consegue isso, aquela dopamina da hora que você quer, você fica frustrado, e aí que vem o conflito. O conflito vem dessa frustração que você não sabe lidar com ela. Então, é por aí. E é necessário aprender a se frustrar, porque lá na frente não se sabe como vai ser, né? É melhor agora do que depois. Depois é muito pior, né? Um adulto frustrado, sendo que a mãe não vai estar o tempo todo do lado, né? É o que eu ensino aqui para a Isabela. Ó, isso vai acontecer lá, e aí? Como que você vai saber resolver uma situação? Como que você vai ficar nessa situação lá na frente? E acontece, né? E a questão do conflito, quando eu Infelizmente terceirizo, acontece, teve um caso aqui em Goiânia, aconteceu, já tem alguns anos isso, de um rapaz que ele esfaqueou, né, uma menina que ele levou fora dela, na escadaria de um prédio, enfim, porque ele não conseguiu lidar com o fora, porque ele foi uma pessoa criada a vida inteira, não sabendo o que é não, sempre conseguindo o que ele queria. Acho que tinha 16 ou 17 anos, e quando ele recebeu o não, ele não soube lidar com isso e chegou ao ponto de cometer uma violência. Né? Então é como você falou, é bem melhor antes do que depois. a gente precisa de aprender também com essas crianças, né? Porque a gente aprende também a ter limite, a dar o limite e ter limite, porque nem sempre o amor é o passar a mão, é saber conversar, é mais firme um pouquinho, né? Saber lidar exatamente com esse conflito, né? Porque é um conflito que às vezes você está tirando o seu filho daquele conflito, né? Mas que ele vai ter esse conflito ali na frente, então ele tem que aprender a lidar com conflitos, né? Eu falo que eu infelizmente eu não consigo perceber. Eu espero que eu esteja equivocada, que as nossas crianças vão saber lidar com conflitos com facilidade. Por isso que precisa muito da gente. Eu falo que o pai e a mãe têm a maior responsabilidade, né? Porque uma criança frustrada lá na frente, uma criança narcisista, né? É falta de quê? De um abrigo, desse acolhimento de não, peraí, né? Não é assim. Acalma, né? Vamos aprender a lidar com a situação. Porque se não aprender agora, lá na frente é pior, muito pior, né? Eu ouço muitas situações aí eu ouço o Rossandro falando, até existem questionamentos em relação a ele falando sobre conflitos, mas em partes eu concordo com algumas coisas. É óbvio que nós, né, a nossa geração, a gente gostaria de ter sido criado com muito mais amor, né? Porque hoje a gente senta, não vai dar uma varada na bunda com facilidade, mas a gente conversa, né? Nós aprendemos também a lidar né, com esses conflitos, porque antigamente a gente não tinha esse diálogo, né? Era olhar, ó, eu mesma, minha avó, se ela olhasse para mim, eu já entendia bem, mas eu tinha medo, né? E através do medo eu aprendi a respeitar. Então, assim, como que eu lido com os meus conflitos hoje, né? Eu não vou mentir para vocês que às vezes eu tenho um certo problema com o conflito que é comigo mesma, eu não terceirizo, é comigo mesma, né? Porque assim, nossa, isso, aquilo, às vezes uma culpa, né? E saber lidar com o conflito, por isso que eu achei bacana você trazer o tema. É importante, a gente precisa de entender ele, saber entender para saber lidar com ele. É porque senão ele volta, né? Ele vai voltar. Para você falar isso, começa na família. Levantou a mão Lúcia, Betânia e mais alguém. Eu vi a Betânia e a Lúcia aqui. Alguém mais levantou? Pode falar, Betânia. Como o Neidson falou aí na palestra, os espíritos que estão vindo hoje são espíritos velhos, né? Muitos deles espíritos velhos. E, mesmo que for novo, eu falo em relação à criança, ela gosta muito do limite, sabe? Porque o limite também é uma forma de amor. Mas aí o que que acontece? Muitas das vezes o erro não está na criança, o erro está no adulto, entendeu? Que não Porque o deixa a adulto gente. acha que o que é bom para ele é bom para a criança.
Isso, exatamente. Muitas das vezes o erro está no adulto, entendeu? Então, assim, o que está me descrençando de ir para a sala de aula hoje é isso, entendeu? Porque, assim, você não pode mais nem falar nada, que a mãe vem com 200 pedras na mão. Então, eu prefiro já nem entrar, porque, assim, eu fui criada com limite quando eu estudava, né? E deu certo. Hoje em dia eu respeito as pessoas. Mas, assim, o que eu venho notando, até o Neilson trouxe aí o caso da moça lá do avião, é que em si, os comentários que a gente vê e tal, então, assim, todo mundo apoiando, né, que não abriu brecha para a criança. Ou seja, então, quem sabe ainda a humanidade não tem esperança com essas novas crianças que estão vindo aí, né? Já com os espíritos velhos e que, quem sabe elas não vêm para mudar, né? Então, assim, essa é a esperança que a gente tem e para a gente trabalhar isso, né, com os nossos netos, né? Que eu não vou nem falar filho, porque acho que todo mundo está aqui já é quase vô, já é vô, né, Ney? É isso aí. Eu sou vô babão, corujão babão. Fala não, viu? Eu acho também que essas crianças vêm para ensinar. Por exemplo, que eles não gostam de limite, mas é para ensinar que a gente não deve sair disso. Que eles precisam sim, que são espíritos velhos, mas que nós estamos na condição de ele, ó, educar, né? Então tem essa questão também. Eles vêm para ensinar que você não pode desistir também, né? Do intuito, do objetivo. Né? Então, eu acho que são duas coisas aí, vem para ensinar muita coisa. A gente sabe que muita criança não adianta você bater, não adianta você brigar, que é só no amor. Então, assim, olha só, eu venho percebendo isso. Então, assim, com amor, você consegue resolver muita coisa. Então, será que não é para ensinar isso também? Ó, nem tudo você vai resolver brigando com as pessoas. Você pode conversar amorosamente, por mais que e outra, sem esperar, porque tem uma questão dos nossos irmãos evangélicos que eles ensinam, ó, se você fizer isso vai dar certo. Muda, igual você falou aí, Neison. Quando a gente começa a fazer o evangelho, quando a gente está ali estudando, a Betânia também, que tudo vai mudar na sua vida. Pelo contrário, o que vai mudar é a sua mentalidade, é a forma de você lidar com situações, porque conflito sempre vai ter. A gente traz a espiritualidade para nossa casa, sim, a energia fica boa, mas quem vai manter essa energia sou eu. Não é a espiritualidade que vem lidar com o conflito para mim. Então, assim, eu não preciso terceirizar. Isso é meu. O outro está em conflito, tá, eu tenho uma parcela de culpa, tá, então eu preciso de resolver isso aqui comigo, ter humildade, né? É essa a questão. Agora, e se o conflito é só do outro? Então é com o outro. Então, é com o outro e você mantém a sua humildade, né? A humildade, então é o outro. Agora você pode terceirizar? Eu não posso terceirizar. Isso acontece muito. Por isso que gera muito mais conflito, né? É igual a questão da guerra aí. Aí reencarna um no país do outro e nunca acaba, nunca vai acabar. Lá, a gente sabe que conflitos e situações assim existem por causa do ego, do egoísmo, né? Por causa desse tipo de sentimento, né? Lúcia, você quer falar? Desculpa, eu falei na sua frente, me perdoa. Vamos gerar um conflito, não, Lúcia. Não, não, nada não. Só que aconteceu um fato parecido, assim, com esse que ele falou do jovem que não aceitou. Aqui também teve um caso numa escola, é uma escola particular da elite, garota também, ela foi até em rede nacional isso. Ela atirou no rapaz, no adolescente. Era um são adolescentes os dois, mas ele não morreu não. Ele já está se recuperando, graças a Deus. A mãe perdoou a moça, falou, adolescente, né? Perdoou ela, tudo. Não conheço o pessoal. Aconteceu um fato desse, parecido com o que ele falou aí. Lembrei. Só isso. Boa noite. Boa noite. Acho que teve uma questão dessa aqui, não sei se foi em Goiânia, que a mulher foi no jornal falar com. Apareceu no jornal e ela falando que perdoava o assassino da filha, se eu não me engano. Né?
É uma questão assim, nossa, eu fico pensando, né? Tem que vir lá do fundo mesmo, né? Keila, tem muitas coisas assim acontecendo. É porque não vira notícia. É verdade. No dia que a nossa imprensa começar a dar notícia boa, só dá notícia ruim. Cara, tem acontecido isso no mundo inteiro, Da não é só no Ibope, né? Brasil. Essa coisa de a pessoa ir e perdoar, principalmente pais e mães perdoando o assassino de filhos, tem acontecido muito. Só que ninguém divulga, não dá ibope. Mas tem acontecido, vamos acreditar, está acontecendo. O que dá Ibope é o que é ruim, né? Infelizmente, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, mais alguma observação? Deixa eu ver aqui. Nossa, entrou mais um monte de gente aqui. Bom, acho que nós podemos encerrar o nosso culto então, né? Agradecendo mais uma vez a sua presença, viu, Neison? Muito bacana, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Sempre que der, vem. Você sabe que você já é de casa, né, Neison? Hoje foi um SOS e foi muito bom mesmo. E olha que se não fosse você, né, falando comigo, insistindo, não teria acontecido, né? E olha que acho que foi mediúnico, viu? Olha eu aqui, né? Então vamos encerrar o nosso culto. Deixa eu ver aqui quem entrou mais aqui. Eu vi que o Marcelo tá aí, o Marcos, Claudinei, olha o tanto de gente, ó, o Luiz Augusto, o William, seja bem-vindo, viu, William? Tem um Samsung celular aqui, eu não sei quem que é. Seja bem-vindo também. Ju, você tá por aí, Ju? Elinês, oi, Elinês. Boa noite, seja bem-vinda. A Juliana tá por aí? Tô aqui Pode encerrar o ouvindo nosso tudo. evangelho com a prece? Vamos lá, né? Rogar muita paz aí, pedir muita paz, paciência, né? Amor, que a gente está precisando, né? Que a gente possa ser, estava ouvindo aí, pensando aqui, que a gente seja exemplo, né? Como Jesus foi, ele falou muito, mas eu penso que ele arrastou multidões pelo seu exemplo, né? Pela sua doçura, pelo seu olhar, né, de afeto, de amor, de compaixão, e que nós possamos seguir, né, cuidando uns dos outros, sendo esse exemplo como professores, né, de como pais, como avós, né, como amigos que somos, que nós possamos amar mais, né, julgar menos, que a gente sempre, assim, a gente nunca sabe o que realmente o outro está passando, né. Eu até estou tentando me calar mais, sabe? Assim, voltar mais para mim mesma e ficar mais quieta e me aproximar mais de Deus. Isso tem sido muito bom para mim. Então, que a gente possa, assim, se recolher, como Jesus disse, né? Se recolha no seu quarto, faça a sua oração, que não seja exibicionista, mas que seja do fundo do coração. Eu senti de falar isso aí, então vamos lá agora, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até a espiritualidade amiga, a Jesus, o nosso maior guia e modelo da humanidade, grande mestre dos mestres, ao nosso Deus, Pai, que nos ama tanto, que cuida tanto de nós e que nunca desistiu dos seus filhos. Agradecendo, primeiramente, ao Neidson pela palavra trazida, pela explanação maravilhosa, que tocou com certeza os nossos corações sedentos, né, de auxílio, sedentos de busca incessante para aquilo que a gente está precisando e que muitas vezes a gente nem sabe o que é, como a Betânia trouxe, né? A gente tem que buscar isso todos os dias. E pedimos nesse momento a espiritualidade amiga que sempre nos conduza, que nos intua, que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, através dos esforços, que cada um sabe aquilo que está fazendo e que está buscando, que a gente possa dar um estalo
e entender o porquê de tantas dores, o porquê das aflições, nos descobrirmos enquanto espíritos, enquanto seres humanos que somos, quem somos nós, onde estamos, para onde estamos indo e para que estamos indo. Que nós possamos entender essas verdades, que quando nós nos conhecemos, nós abrimos campo para que a espiritualidade trabalhe, para que a espiritualidade plante, para que a espiritualidade nos conduza à colheita. Então, que nós possamos fazer essa reflexão durante a prece, durante a semana, descobrir realmente quem somos nós, porque muitos de nós não sabemos nem a terça parte do que somos. Que o esforço, ao estudar a doutrina espírita, seja, em primeiro lugar, descobrir quem somos em cada leitura, em que patamar evolutivo eu quero chegar, cada um quer chegar, e que nós possamos pensar agora numa luz azul, violeta, numa luz clara, descendo sobre nós, descendo sobre as águas, que possam estar com certeza pela fé que temos, que a espiritualidade está no momento fazendo essa fluidificação, abençoando a entrada da nossa casa, desde a entrada até o quintal. Que todos os nossos familiares recebam a paz, o amor, a esperança e a fé. E que nós possamos seguir a nossa semana com fé, com esforços, com coragem e com paciência, que é o que nós tanto precisamos. Obrigada pela vida da Keila, por ela abrir sempre esse espaço para nós nos reunirmos. E peço a Deus, a espiritualidade amiga, que abençoe a cada um que está nesse momento interligado em oração, que todos sejam abençoados, agraciados, e que todos nós possamos ter a chance de continuar aproveitando a nossa encarnação para fazer a reforma íntima e evoluirmos cada dia um pouquinho mais. Que assim seja. Que assim Obrigada, seja. pessoal. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo. Mais uma vez, Neidson. Viu? Espero a próxima vez. Boa noite a Obrigada a todos. todo mundo. Boa Com noite a Deus. todos, que eu não falei boa noite, viu? Beijo, Desculpa, porque eu já beijo. havia Saudade. começado. Um beijo para todo mundo. Beijo, Fica tudo Ju. com Deus. Beijo, gente.